Oi, gente, aqui é o Matheus Portugal, Flautose também, Flautose Games. Hoje eu vou falar sobre alaúde, alaúde ou o alaúde, seria a alaúde. Bom, vou discutir um pouco sobre gênero neutro e para isso eu trouxe alguns textos aqui que já discutem isso, mas eles não resolvem tanto esse problema. Então vamos lá. Esse título. Bom, o primeiro texto que eu trouxe aqui é de uma professora de português, né? O texto ficou muito famoso aí nas mídias sociais. E ela vai dizer, né, quem ela é, dizendo que ela não é nem gordofóbica, nem homofóbica, nem transfóbica, mas coloca-se como professora de português. Ainda que o que eu tenho achado é que ela trabalha mais como professora de inglês, mas não quero entrar nesse mérito. E ela foi dizendo que o que a gente tem no português é a vogal temática, que não define gênero, ao final da palavra, né? Mas sim o artigo que vai definir. Então, o a, as, umas, uma. Isso no português mais moderno, mais clássico, né? E aí ela explica várias palavras que isso não acontece, né? O poeta termina em a, mas não é feminino. E ela tá brigando justamente com essa questão de colocar o é no final, ou o x, ou o arroba, né? Isso não indica. Eu tenho outros problemas com relação a colocar isso, que são os mecanismos, né, de leitura do que está sendo falado. Se eu colocar um arroba, um x, às vezes você tem uma coisa feita para cegos, né, que eles vão ouvir e eles não vão conseguir entender o que é aquilo ali. É uma possibilidade. Mas quando a gente começa a pensar na língua, como a língua se transforma, a gente começa a ver que não é bem assim. Eu, por exemplo, falo mineirês, não é mesmo? E aí ela também explica que os adjetivos, assim como os substantivos, têm isso. Agora vamos ao primeiro problema que ela coloca aqui. Ela coloca a palavra alface. Alface é uma palavra que teoricamente é masculina. Ou será que é feminina? Pelo dicionário, a gente encontra como a alface, porque é a planta, a muda. Mas e se eu falo o alface, como eu já vi muita gente falando, talvez eu esteja referindo ao ser vivo, o broto, o alimento, etc, etc. Porque é um sujeito oculto. Ela explica também que as palavras podem ser terminadas em e serem masculinas, né? Como presidente. Ainda que presidente é uma palavra neutra, né? Ainda que exista a palavra presidenta, presidente serve tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o neutro, porque é uma palavra neutra. Eu vou falar isso não como professor de português, mas como luteiro ou luthier, ou uma pessoa luteira. Eu sou luteira. Sou uma pessoa luteira. Não tem problema nenhum eu usar o feminino. Olha só que interessante, né? E aí ela vai explicando, né, que essas palavras de x, arroba e não funcionam e elas têm um porquê de não funcionarem. No caso que eu estou explicando desses programas que leem o que está sendo escrito. Mas isso tem que ser mais bem trabalhado. Agora ela diz uma outra coisa aqui, ó. Português não aceita gênero neutro. Você teria que mudar o idioma inteiro. Muito interessante, porque ela colocou a palavra alface. E eu coloco aqui a palavra alaúde, que vem do árabe al-ud, que significa a madeira. Então, peraí. O alaúde
significa o a madeira. Sim. O alface significa o a faixa de folhas ou o feixe de folhas. São várias folhas juntas. E é isso que significa face, no caso dessa palavra específica. Não necessariamente a mesma da cara, ainda que tenha uma origem bem similar mesmo, né? Mas não vamos ser fascistas, né? Que seria realmente uma das outras palavras que toma origem nesse mesmo radical de palavras. Muito interessante quando a gente começa a estudar palavras, né? Então, o alaúde é meio redundante. Eu não preciso de falar. Eu posso falar apenas alaúde. Assim como eu posso falar Alcorão. Alface. Eu não preciso colocar nem A nem O. Eu já sei. Porque al é um artigo que existe no português. E diferente do que ela coloca aqui, do português arcaico, e indica feminino, masculino, singular e plural. Alaúdes não tá errado. Não precisa colocar aos alaúdes. Não existe. Isso sim, porque no árabe, assim como no inglês, tem a palavra de, que significa o artigo. Então, o português tem uma palavra, sim, que é um artigo neutro, completamente em desuso, mas que se a gente quiser brincar, a gente pode usar. E não é tão assim em desuso, não está ali na gramática, é tão explícito, mas nas palavras está, né? Alambique, alface, algodão e várias outras que perdem o al, como arroz, né? Então não são palavras que a gente não usa, cara. Alaúde, eu entendo, uma palavra realmente, ninguém fala alaúde, né? Eu falo porque eu trabalho com isso, mas é uma palavra pouco usada. Não é igual arroz e alface, né? Todo dia a gente acaba falando um pouco isso. Então, eu acho muito interessante ela falar que gênero não existe. É uma coisa socialmente construída. De fato, mas tudo que é socialmente construído, ele está definindo alguma coisa, né? Mas é muito interessante ela querer apagar isso sem pensar em todas as possibilidades das palavras. Então, eu não tenho nada contra a palavra ser neutra ou não. A gente só tem que pensar nas dificuldades de ensino que isso pode acarretar. Agora, a gente pensa o mineiro falando, eu sou mineiro, eu posso falar. Às vezes, a gente nem fala se é plural, se é singular, não sei o que, igual. Eu posso falar aqui do jeito que eu quiser falar correndo mesmo, falar igual mineiro mesmo. Vocês não vão entender quase nada que eu tô falando. Mentira, vocês vão entender isso. Inclusive eu vou embolar um pouco, aí eu tentei falar tudo, falei um trem errado no meio do caminho. Mas eu não preciso de falar desse jeito, que fica mais difícil de ser entendido. É claro que se eu estou conversando com uma pessoa daqui dessas bandas, eu vou acabar falando desse jeito. E talvez ela tenha palavras lá de trás, né, que tem mais sentido nesse sentido. Mais sentido nesse sentido. Fui redundante, né? Mas não foi proposital. Então, isso que eu tô querendo dizer. O alface, a alface, o importante é entender. E é muito interessante, né? Ela dizer que não. Acaba que a língua, ela sim aceita a neutralidade. Agora vamos voltar ao alaúde. Peguei aqui um dicionário de latim, já peguei no violão. Vou mostrar para vocês. Castiglione Mariotti. Nós vamos procurar a palavra alaúde, né? É um dicionário para o italiano, então vou procurar a palavra liuto, que é alaúde em italiano. Interessante, né? Laude, que pode ser dito em português também, não precisa do artigo.
Por isso que eu estou trazendo aqui no canal da Portugales. A gente vai ver aqui, tem duas possibilidades para traduzir para o latim. A primeira é citare, ou quitare, titare, que é a mesma de guitarra, né? Que vem do grego, equitar. Ou testudo, né? Eu tô testudo aqui, né, gente? O que é testudo? Aí a gente vai de novo no dicionário do latim pro italiano, que pelo menos o italiano eu consigo entender. E quando a gente vai olhar o que é testudo, deixa eu achar de novo aqui. É da testa, mesmo da cabeça, ou tartaruga. E é muito engraçado. É o nome de uma espécie de ariete que é usado para derrubar fortificações, né? E tudo mais. E é bem nesse sentido que eles criam essa lógica. Bom, mas é isso. A língua, ela aceita sim ser neutra. As pessoas podem criar. A língua é dinâmica. Então, mesmo que a professora diga que não, a gente pode encontrar outras pessoas que vão contrariar essa discussão, né? Então, é uma discussão que cabe sim dentro da linguística e tudo mais, mas a gente tem que pensar que a língua, ela é fluida e ela é dinâmica, né? Então, apesar de eu ser um canal de luteria, né? Eu ser um luteiro, eu posso dizer que sou um luthier, eu vou ser mais compreendido. Assim como eu posso dizer que eu estudo luteria e eu posso usar todos os neologismos, ou seja, as palavras novas que foram criadas com base nisso, que são luthieria, luteiraria e coisas do tipo. Por quê? Porque assim eu estou alcançando mais pessoas que às vezes só ouviram esse termo, construtor de instrumentos musicais, ou fabricante. Fabricante, por sinal, não é só uma fábrica, mas aquele que fabrica, aquele que constrói. Tá certo? Bom, é isso, saudações do mundo da música, da gramática. Convido vocês a conhecer esses textos aqui, ó, da Tony Empreendimentos, né, que vão debater justamente sobre esse texto que eu acabei de trazer. Tá certo? Uma saudação do mundo da música e da luteria. É isso aí.